Em busca de dar a volta por cima, hoje o Paysandu anunciou um pacote com os primeiros reforços, né? Que saiu aí em toda a mídia. E hoje a gente está para falar um pouquinho desses reforços que foram anunciados. A maioria deles vocês já sabiam, né? Só faltava confirmar. E hoje saiu aí o noticiário, o Paysandu oficializou alguns reforços e a expectativa é de que chegue ainda outros, porque o Paysandu precisa correr contra o tempo para a gente poder tentar dar essa volta por cima, já que a gente não anda muito bem aí na Série B do Campeonato Brasileiro, coisas que vocês já sabem, que a gente não vai ficar aqui batendo, né, todo o tempo a mesma coisa, para não ficar uma coisa chata, né, galera? Porque a gente é torcedor, a gente acredita a todo momento no nosso clube, acredita que vai dar a volta por cima. A gente também já viveu muitos e muitos momentos difíceis, momentos que o Paysandu ficou desacreditado, mas levantou das cinzas como um fênix, e a torcida ali que conhece, sabe como é, o que é viver esse clube, sabe que o Paysandu é capaz de muita coisa. Então hoje o Paysandu, ele anunciou um pacote com três jogadores, um zagueiro, um atacante e um meia. O zagueiro é o Thiago Heleno, que veio do Atlético Paranaense, né? O Peterson, que é o ponta esquerda, a gente tem algumas coisas para falar do Peterson, e o Wendel, que veio do Itabiana de Sergipe. Bom, levando no ponto de que a gente ainda precisa de muito mais jogadores, essas três contratações elas são em alguns pontos fundamentais: zaga, meio e ataque. Tá? Então a gente trouxe um zagueiro, um meio e um atacante. Vamos lá. O Thiago Heleno, vocês já conhecem, né? Era um jogador de 36 anos que tem mercado ainda não só na Série B, né? Mas tem mercado ainda na Série A. E ele vem com uma promessa de ser o xerifão, de tentar arrumar essa nossa zaga, que a gente sabe que às vezes é um pouco estabanada e deixa a desejar sim em alguns momentos, né? Ele atuou por 9 temporadas no Atlético Paranaense. Lá ele é ídolo, né? Fez 380 partidas, galera. É o segundo maior jogador, né? O segundo maior jogador que mais atuou com a camisa do Atlético Paranaense, com a camisa do Furacão, né? Então lá ele tem 2 Copas Sul-Americanas, 2018, 2021, teve 4 campeonatos paranaenses, né? E em 2019 ele ficou afastado, né? Ele ficou afastado porque alguns exames deram que foi pego no doping, né? A gente sabe que também esse negócio de doping, às vezes a pessoa toma uma medicação e, infelizmente, né, alguns protocolos, tanto da CBF ou FIFA, eles não querem saber, né? Então você não tem como provar tanto assim que foi uma medicação, às vezes você nem lembra do que você tomou, né? Ele só atuou até agora na Série A. O Paysandu é o primeiro clube do Thiago Heleno que ele vai atuar na Série B. Ganhava um salário lá exorbitante, acima de 300 mil. Né? O ano passado ele fez 52 jogos pelo Atlético Paranaense, né? Então ele vem aqui com um xerifão, vem para ser o próximo capitão da equipe. E num time a gente tem Quintana, Novídio e Maurício Antônio, né? Ele vai, com certeza, vem para jogar. É um atleta que estava, sim, fazendo condicionamento físico, ele está bem, né? Não está ainda 100%, mas aí uma semana de treino, quem sabe na próxima semana ele já atua, né? E já para poder, quem sabe na semana que vem, poder atuar, somando aí com a nossa zaga. O próximo jogador que eu tenho para falar para vocês é o meia Wendel, que veio do Itabiana, né, de Sergipe. Esse jogador lá, na Série C, ele é destaque, até que enfim um destaque, né? Então a gente que reclama muito, não traz destaque. Não... O Wendel é um destaque da Série C com 20 jogos e ele tem 9 gols. Pelo que pareça. Agora, por que o Wendel ele tem como um meia armador, que é a posição atual dele, por que ele faz muito gol? Porque lá no Itabiana ele vem jogando como um falso 9 e um meia atacante, muitas das vezes, e ele entra muito na área.
É um jogador que também tem qualidade de chutar de longe. E lá eles estavam usando ele, faziam de vez em quando uma troca com o 9, né? Finaliza bem, como eu falei, de fora da área. Mas ele vem por Paysandu para ser o meia que a gente está precisando, né? Ele vem disputar aí com o Vargas. Então, o Wendel é um jogador que a gente está precisando mesmo, um jogador muito, muito importante aí da posição. E a gente já vem para jogar, né? Só precisa entrar no bid e aí já pode estar atuando. O próximo jogador que eu tenho para falar para vocês é o Peterson, né? Que a gente já havia falado dele, né? Hoje se confirmou a contratação do Peterson. O Peterson, ele tem 21 anos, ele é da base do Flamengo, ele é de Florianópolis, né? Que eu já havia dito sobre isso para vocês. E assim, ele é uma grande aposta pela pouca rodagem que ele tem. Mas eu tive conversando com algumas pessoas, o Peterson, quando o Peterson surgiu, ele surgiu como uma grande promessa do Flamengo. Tanto que em 2023, se vocês forem investigar o Peterson, ele é um jogador que o Barcelona queria ele. Então só não fecharam o contrato, o Flamengo só não fechou o contrato com o Barcelona, porque o Peterson, aliás, o Barcelona fez um contrato que o Flamengo viu que não era favorável tanto ao jogador quanto ao Flamengo, e sim favorecia somente ou muito mais ao Barcelona. Nessa época, o Barcelona estava meio ruim das pernas, mas ele é um jogador que tem muita habilidade e muito potencial, né? É um jogador rápido, né? Um jogador rápido, eu estive vendo, e tem alguns problemas, né? Tava tendo alguns problemas extracampo. Tem uma galera que tava falando até que ele é o Leandro Carvalho 2.0, né? Mas se ele jogar aqui no Paysandu, aquilo que o Leandro Carvalho jogou naquela época, em que o Leandro Carvalho foi revelado, ele vai jogar muita bola. Mas o que eu ouvi falar dele é que ele tem muito potencial, é um jogador que tem muita ginga nas pernas, aquilo que a gente fala de alegria nas pernas, e dá um certo trabalho mesmo. Se ele veio para jogar, ele vai fazer isso, porque ele bem condicionado, bem trabalhado. Agora a gente precisa também de alguém que trabalhe a cabeça dele, né? Porque ele é um jovem de apenas 21 anos. Claro que aqui a gente não vem a gente já não trabalha os nossos, né? A nossa base que é tanto maltratada, tanto injudicializada, né? A gente quase não vê os nossos jovens daqui, a nossa base ter oportunidade, e a gente não quer ter esse trabalho, né? Mas é importante também que o Paysandu comece, né, a se organizar. A gente torce muito para que o Paysandu se organize com a sua base, tenha um CT digno, um local de treinamento, fortalecimento, um nutricionista bom para a categoria de base, e também trabalhar bastante a cabeça dos jovens, né? E o Peterson vai precisar disso, mas é um ótimo ponta e um ótimo jogador de habilidade que a gente está precisando com a saída do Borazzi aí, né? Se trabalhado, eu acredito muito nesse jogador, acredito muito nesse atleta, tá? Bom, galera, agora uma outra coisa. O pessoal estava falando, hoje eu publiquei, ou ontem parece, eu não lembro do vídeo, publiquei sobre o Borazzi, e duas pessoas até me chamaram a atenção, até agradeço, tá, galera? Se vocês não gostarem de algum conteúdo que eu fale, ou da maneira que de repente eu fale, tenha falando de algum assunto, aí veio assim: poxa, mas toda vez que o Paysandu vai jogar, tu falas alguma coisa negativa. E eu falei até assim: gente, eu não sou responsável por nada negativo no Paysandu, porque toda a notícia que eu trago para vocês, elas já estão rodando em tudo quanto é lugar. Eu só apenas compartilho aquilo que já divulgaram. Então não sou eu que divulgo nada, não sou eu que falo nada. E vocês já repararam que toda vez antes do Paysandu ter um jogo, sempre tem alguém que apronta alguma coisa. Então a gente não tem como não colocar isso para vocês. É a situação do clube. Não é eu que estou inventando, ninguém cria nada. Então eu só trago a notícia, eu só faço divulgar a notícia. Jamais eu vou querer o mal do meu clube, jamais eu vou querer intriga durante o meu clube, muito pelo contrário. Só que se a gente não explanar, não colocar as coisas e não revelar o que realmente está acontecendo, sempre vai ficar a mesma coisa. Então a gente não quer isso, tá bom? Então, se vocês não estiverem gostando de alguma coisa que eu fale, se vocês acharem, poxa, cara, tu só tá falando desse jeito e tal,
pode falar, porque esse canal ele é para isso, tá bom, galera? Então eu queria falar alguma coisa aqui, algumas coisas do Borazzi, mas agora também olhar um pouco o lado do atleta. O Borazzi, ele ganhava no Paysandu 35 mil, né? Então eu fico imaginando o Borazzi com a bola, com o potencial que ele tem, né? Ganhando 35 mil, olha quanto o Giovani ganhava perto do Borazzi para não jogar nada. Certo que muita gente fala assim, mas o Borazzi não jogou nada, né? Esse ano, ele, pelo Paysandu, né? No Campeonato Brasileiro, ele tem 8 jogos, né? Não fez nenhum gol e não tem nenhuma assistência. Mas assim, é um assunto, desse assunto da renovação dele, que vinha perturbando há muito tempo o atleta, né? Se eu não me engano, não, é um número exato, ele pediu 110 mil. Eu estou jogando isso aqui, o valor para vocês, e vocês decidem se o atleta vale ou não 110 mil. Então ele no Paysandu, ele queria ganhar 110 mil limpo, tá? Limpo. Sem desconto, sem nada. O resto era com o Paysandu, né? Então, no contra-cheque limpo, 110 mil. Os impostos, os encargos, etc., o Paysandu que pagava. Outra coisa que ele queria também, ele queria que o Paysandu pagasse premiações, bonificações, tanto para ele quanto para o empresário. Então, o que acontece, galera? Eu penso assim, o ano passado o Borazzi ele foi um dos jogadores já para o final do campeonato, que foi fundamental até para o Paysandu tomar uma nova arrancada e conseguir, né, se permanecer na Série B. E o Borazzi do ano passado, do final da temporada, ele valia até bem mais que 110 mil, porque é um jogador que pode dar um retorno muito grande para o Paysandu. Mas a gente tem que ver também, muito antes, o Borazzi era um jogador que estava desacreditado na equipe onde ele estava. Onde o Borazzi estava, quando o Borazzi veio, ele estava um jogador encostado e ele não atuava há 5 meses, há bastante tempo. O que acontece? Uma outra questão também é que quando a gente analisa a questão do Borazzi, a gente tem que ver o potencial que o atleta tem de entrega e o momento que ele está passando. Então, quando muita gente fala assim, ele vale 110 mil, é o que eu vou jogar para vocês. Hoje, o Borazzi vale 110 mil, com esses números que eu coloquei aqui, ele tem no caso, ele tem 8 jogos pelo Brasileiro, ele não tem nenhum gol, nenhuma assistência, 9 chutes que ele deu e 2 cruzamentos de 11 chutes, né? Valendo 110 mil foi quanto ele pediu, sendo que ele ganhava no Paysandu 35 mil. O clube que está querendo ele, né? O clube que está querendo ele é o CRB e até mesmo o Goiás. Bom, voltando ao meu raciocínio, que eu pulei um pouquinho aqui, o potencial de entrega e o momento que ele está passando. Se a gente analisar o potencial de entrega do Borazzi, ele já entregou muito mais, a gente sabe o quanto que o atleta joga, né? E se a gente analisar esse potencial, ele vale 110 mil. Ele vale, se a gente analisar esse potencial. Se a gente analisar o Borazzi, o que ele entrega hoje para o Paysandu, o que ele está entregando, aliás, aí você vai dizer, ele não vale 110 mil. Mas a gente tem que analisar também, a grande questão será que o atleta não está rendendo? Porque essa questão de contrato, essa questão de insegurança, de saber se vai rolar ou não vai rolar, está pedindo, e se vai acontecer ou não vai acontecer, isso também não conturbou um pouco o atleta. Uma outra situação também que eu pude ver, em nenhum momento, tá, galera? Em nenhum momento houve aquilo que falaram que a esposa do atleta não queria vir, que foi ela, que não queria mais que ele ficasse, que ela não se sente segura, não houve nada disso, tá? Isso são apenas especulações e mentiras, querem criar a mesma mentira, a mesma conversa que foi criada com o nosso volante que foi para o CRB. Então não existe isso, tá? Então o Paysandu está liberando o atleta mesmo, porque é um desejo do atleta. Agora, o que eu não achei correto foi o atleta ter treinado de manhã e não ter embarcado à tarde. Foi por isso que também houve essas grandes especulações, né, de divulgação, por isso que também eu publiquei. Mas bola que segue, o Paysandu também é maior do que qualquer dirigente,
é maior do que qualquer atleta. E a gente só tem a agradecer ao Borazzi que ele seja feliz, porque o atleta também merece, né? Assim, essa questão de, se ele achar que não tá bom para ele, se ele quer procurar algo melhor, beleza, tá? Muito, eu só tenho a dizer obrigado, mas vida que segue, a gente fica por aqui e vamos remontando, porque ainda tem muito campeonato pela frente. O presidente falou que fica no Paysandu quem quer. Eu não achei que esse tipo também de conversa tenha sido bem legal, né? Porque a gente tem que se posicionar de uma forma, vamos dizer assim, como um presidente, né? Mas eu achei que até ele usou um pouco de palavra do finado Eurico Miranda lá do Vasco, né? Que ele era um presidente também bastante durão. Bom, galera, essas são as notícias que eu vim trazer para vocês. Quero dizer muito obrigado por vocês terem chegado até aqui. Deixa o teu like, tá? Deixa o teu like pra gente, dá essa força aí e me ajudem a chegar a 500 seguidores. Eu preciso muito chegar a 500 seguidores. Compartilhe o nosso vídeo. Um grande abraço e valeu!